Abra sua Bíblia, se você puder, ou ligue ela, se for uma Bíblia moderna igual a minha, em Romanos capítulo de número 12. Carta que Paulo escreveu aos irmãos italianos de Roma, capítulo de número 12, versículo 1 e 2 somente. Eu tenho certeza que se você é um leitor da Bíblia, você já leu este versículo, este capítulo tão importante. O livro, a carta que Paulo escreve aos Romanos, é um tratado que é considerado o maior tratado teológico do Novo Testamento. E aqui nesses dois versículos há uma poderosa palavra do Senhor que eu quero dividir com todos vocês na noite de hoje. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Me brilhou muito os olhos quando eu reli este capítulo nessa semana, as palavras transformem-se pela renovação da mente. O Evangelho de Jesus, ele é poder transformador. Quantos aqui estão aqui essa noite e não nasceram em um lar evangélico? Levanta a sua mão. Eu preciso abaixar a minha. Eu quero que você revisite todos os seus problemas, pecados e tudo que você aprontou lá no mundo. Você foi transformado pelo poder da palavra de Deus. Você foi transformado pelo agir do Espírito Santo do Senhor. Aquilo que você fazia antes, hoje você não faz mais. Eu concordo com aqueles que pensam que a igreja proibiu você de beber, de usar drogas, de dançar, de ouvir música, de fazer tudo aquilo que está no mundo. Ok, eu entendo isso. Mas nada disso seria sustentável, porque o Evangelho de Jesus não é sobre proibição. A palavra do Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você foi transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E uma das coisas que nós precisamos ressuscitar nos púlpitos das igrejas é este poder transformador. Porque hoje prega-se o evangelho que Deus aceita a qualquer coisa. Em algum momento da história houve essa ruptura da mensagem. Porque Deus aceita qualquer um. Se Deus não aceitasse qualquer um, eu não estaria aqui. E desculpe ofendê-los, se é que isso ofende a vocês. Se Jesus não salvasse a qualquer um, você também não estava aqui. Nós somos miseráveis, pecadores, dependentes da graça do Senhor. E a palavra do Senhor nos mostra o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E não importa o que você tenha feito, não importa o tamanho do pecado que você cometeu, não importa contra quem você cometeu esse pecado, o sangue de Jesus te livrou de todo pecado, e nós podemos adorar a Ele, porque a palavra dEle transformou a nossa vida. Será que tem alguém transformado pela palavra do Senhor aqui nessa noite? Será que você pode adorar a Deus por essa transformação? Talvez já era para você ter morrido, já era para você estar preso, mas o poder transformador da palavra de Deus, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Esta palavra, ela é transformadora. Mas houve uma ruptura aí na mensagem, não sei quando, e também não sei através de quem.
Começaram a pregar que Jesus aceita qualquer coisa. E não é isso. Nunca foi. Não é. E jamais será. O nosso Deus exige de nós a santificação. A palavra do Senhor diz que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É só você andar pelas ruas de Washington DC, você vê igrejas dizendo: vocês todos são bem-vindos, venham como estão e permaneçam como estão. Eu não consigo participar deste evangelho que não cobra nada, porque ele vai custar muito caro. Esse evangelho que não cobra nada hoje é o mesmo evangelho que não vai te dar acesso àquilo que todo olho vai ver. A palavra de Deus diz que aquilo que não desceu ao coração do homem, aquilo que o homem jamais imaginou, é o que Deus tem preparado para aqueles que aceitaram essa transformação. Eu sinto uma presença do Espírito Santo aqui. E eu estou pregando um evangelho para que você comece a crer novamente que Jesus transforma situações, Jesus transforma pessoas. Eu sou incapaz de saber como você chegou aqui na noite de hoje, mas eu creio e prego nesta noite o evangelho que transforma. Deus vai transformar a tua casa, Deus vai transformar a tua vida, Deus vai transformar os teus projetos, porque esta palavra é transformadora. Eu creio assim. Mas essa transformação não é uma mágica. E aí precisamos assumir a culpa como igreja. Nós queremos que o poder do cargo faça o que aconteceu com o Guilherme, que semana passada estava aqui com a corrente para fora e hoje está de terno e gravata. Nós precisamos dar o tempo dessa transformação. E o problema é que o mundo aceita você quando você é crente. O mundo aceita você lá na balada sem beber nada. O mundo aceita você no meio das coisas dele, sabendo que você é crente e você não vai se envolver com nada disso. Mas eles esperam a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez, até o dia que você não é mais crente, até o dia que eles veem que você está do lado deles. E nós muitas vezes queremos que essa transformação aconteça do dia para a noite. E a palavra do Senhor diz que essa transformação não é do dia para a noite. Essa transformação acontece quando somos renovados pelo nosso entendimento. Precisa acontecer o que está escrito em Romanos 12:2, que é a transformação da mente, a renovação do entendimento. E aqui tem uma palavra grega chamada metanoia, que é mudança de mente. Este mesmo Paulo, um dia pregando, disse: não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Eu confesso aos irmãos que este é o maior desejo da minha vida enquanto pastor de igreja. Eu quero, nem que seja no último sermão da minha vida, pregar isso e dizer que não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Eu quero saber se tem crentes corajosos aqui na noite de hoje, de dizer: Senhor, transforma minha mente para uma mente que pensa como Jesus pensava. Transforma a minha boca, Senhor, para que eu possa falar aquilo que Jesus falava. Senhor, transforma a minha vida para que eu possa ser a presença de Jesus em lugares. Jesus está te chamando hoje porque Ele quer transformar a tua mente, Ele quer renovar a tua mente. Jesus está neste lugar. Nós precisamos assumir uma cultura. E eu sei que vocês estão cansados de me ouvir falar sobre cultura. Só que eu não consigo deixar de falar. E quanto mais as pessoas não entendem, mais eu quero falar sobre. A cultura é algo tremendo. E o nosso país é conhecido no mundo como um país multicultural. Eu me lembro, e estava falando isso essa semana, que as primeiras vezes que preguei aqui nos Estados Unidos, ou a primeira vez que eu preguei aqui, eu vim do Brasil, de São Paulo. A grande maioria das igrejas que eu pregava eram igrejas na periferia de São Paulo.
em que 80% da igreja estava desempregado. E dentro desses desempregados estão lá os autônomos, pessoas que estão vendendo alguma coisa e que têm segurança zero. E não tem dinheiro guardado. Muitas vezes estão morando de favor na casa de alguém. E quando eu pregava a palavra de Deus, eu gritava, feito louco, e dizia: Jesus vai te dar uma casa nova, Jesus vai te dar um carro novo, Jesus vai mudar a sua situação. Muitos crentes choravam na presença de Deus, porque aquela mensagem servia para aquele povo. Eu cheguei em uma igreja em New Jersey, em que a maioria dos irmãos já estavam lá há mais de 10 anos nos Estados Unidos, e estavam todos ricos e abastados. E eu me lembro que eu vim com a mesma empolgação e gritava igual um louco: Jesus vai te dar uma casa, Jesus vai te dar um carro, Jesus vai mudar a tua vida. E a igreja nenhum glória a Deus não dava, porque não era isso que eles queriam. O dinheiro já tinha comprado todas as coisas. E eu demorei a entender a questão cultural aqui na América. E eu me lembro de um dia pregar e falar: olha, Jesus não quer que você seja mesquinho, Jesus não quer que você seja pão duro, Jesus não quer que você faça conta de centavos. E quando eu desci do púlpito, um irmão mineiro me abordou. E ele falou: ai, pastor, por que é que o senhor está pregando contra os mineiros? Eu falei: não, varão, eu estou pregando que Jesus não pode ter avareza, não falei sobre nenhum mineiro. Não, mas eu entendi a indireta que você me mandou. Falei: irmão, não mandei indireto, irmão. Me perdoa, em nome de Jesus. 4 domingos depois eu preguei e eu falei: olha, você não pode ser revanchista durante a pregação. Você não pode ser alguém que recebe o mal e paga o mal. A Bíblia fala que nós temos que pagar o bem, e você não pode ser alguém assim. Quando desci do púlpito, encontrei com um goiano. E ele falou: olha, pastor, não mande direta para mim. Eu falei: não estou mandando direto, irmão, eu não sei como é que funciona. Ele falou: não, todo mundo fala que os goianos pagam o mal com o mal, e o senhor está mandando direta para mim. Eu falei: não, varão, não fiz isso não. E essas 2 pregações me fizeram começar a refletir sobre as diferenças de cultura. E é muito engraçado isso. Hoje eu posso ver aqui alguns irmãos cariocas. Levanta a mão os cariocas. Olha aí, tem bastante. Estudando sobre cultura, cheguei à conclusão, ouvindo outras pessoas, obviamente, que a cultura mais forte do Brasil é a do Rio de Janeiro. O carioca nunca deixa de falar 1, 2, 3, 4. E todo o Brasil, quando vai para o Rio de Janeiro, eles passam a falar igual os cariocas, vivem igual os cariocas. E eu me lembro de um dia conversando com a Bárbara. Falei: Bárbara, por que o carioca é desse jeito? Ela falou: que jeito, pastor? Eu falei: não, vocês acordam de manhã, vai para o Rio. Ela falou: não, pastor, esse é o carioca que a Globo mostrou para vocês. E aí, nessa mesma igreja, eu tenho alguns mineiros aqui. Os mineiros, levanta a mão. Tem bastante. Levanta a mão aí, Larte. Você já é americano, mas é mineiro ainda. E os mineiros eu não posso falar como é que eu percebi a cultura deles, que ainda pode, o Douglas já sabe. E eu falei para um irmão um dia, ela ficou bravíssima comigo. E aí aqui na igreja teve uma fase que eu tinha muito catarinense na igreja. Hoje, aqui no culto, acho que nós não temos nenhum. Louvado seja Deus por isso. Na mesma igreja tem gente do Rio Grande do Sul. Tem gente do Paraná. Tem gente do Nordeste brasileiro. Tem gente de São Paulo, da capital e do interior de São Paulo. E às vezes, dentro da própria capital de São Paulo, nós temos uma diferença. Da galera que tem dinheiro para a galera que não tem. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ficar falando sobre cultura da igreja com as pessoas a vida inteira. Mas o Espírito Santo de Deus tem ministrado algo em meu coração. Os catarinenses já estão mandando mensagem para mim aqui. Louvado seja Deus, irmão. Tudo dá graças, viu? Você que mandou mensagem.
Deus abençoe sua vida. Você já está quase paulista. Nós perdemos tempo demais tentando não ofender a cultura do outro, tentando se encaixar na cultura do outro, quando na verdade todos nós estamos errados e nós devemos nos preocupar com a cultura do reino de Deus. E essa discussão não é só para a igreja de imigrantes. É muito interessante quando você vê o próprio Jesus pregando. Ele cansa de dizer muitas vezes na Bíblia: olhem, prestem atenção, o meu reino não é deste mundo. Quando os discípulos, e quando eu falo de discípulos, são 12 homens que dormem e acordam ao lado de Jesus, que vê Jesus curar, que vê Jesus pregando, que vê Jesus cuidando das pessoas. E um belo de um dia eles começam: olha, quem será de nós que é o mais querido? Quem será de nós que é o maior? Aí Jesus fala: olha, parem de andar segundo a cultura de vocês, porque a cultura do meu reino é diferente. A cultura do céu, o maior é o menor, e o menor é o maior. Nós precisamos assumir em nosso coração a cultura do reino de Deus. Cada um de nós temos a nossa cultura. E toda cultura tem coisas boas e ruins. Toda cultura tem coisas boas e ruins. E eu posso falar da minha cultura. O paulista é isso aí. Nós é mala mesmo. O paulista, em São Paulo, se tem o Brasil inteiro, o mundo inteiro lá. Nós já estamos prontos para morar em qualquer lugar do mundo. Você vai na Liberdade, você tem toda a cultura do Japão lá. Você vai no Bom Retiro, tem lá a cultura dos judeus. Em São Paulo, quem é o rei dos móveis são os libaneses. Em São Paulo tem a culinária do mundo inteiro. Mas isso não faz de nós melhor do que ninguém. Isso é um lado ruim da cultura paulista, ou paulistana. Eu posso tecer aqui opiniões sobre o que é bom e o que é ruim de cada cultura do Brasil. O que me ajuda e o que me atrapalha dentro da igreja. Mas tudo isso seria diluído se nós decidíssemos viver a cultura do reino de Deus. Nós precisamos assumir essa cultura em nosso coração, pois a cultura do reino de Deus, ela é perfeita, porque ela nos chama a viver diferente do que o mundo pensa. Ela nos ensina a pensar diferente do que o mundo pensa. É uma cultura baseada em princípios divinos, que promove a justiça, a paz, o amor, e convida cada um de nós a submeter esta carne podre, a submeter a nossa raiz pecaminosa ao caráter impecável de Jesus, a mentalidade impecável de Jesus. Eu quero te convidar hoje a abandonar a sua cultura, a abandonar os ensinamentos que você aprendeu e dizer: Senhor, eu abro o meu coração para viver a tua cultura, a cultura do reino do Senhor. Será que você pode aplaudir a Jesus por isso? Eu tenho uma mensagem, e há muitos anos eu não prego ela. Qualquer hora eu vou pregar aqui. Que fala sobre costume, hábito e cultura. Costume você aprende logo e deixa rapidinho. O hábito, os estudiosos dizem que precisa de 21 dias, fazendo a mesma coisa, no mesmo horário, da mesma maneira. Com 21 dias você cria um hábito. É curioso que para perder o hábito, dizem que com 7 dias que você estiver desregrado,
você já perde este hábito. Mas para adquiri-lo, são no mínimo 21 dias. Agora, uma cultura, ela só pode ser mudada pelo que Paulo escreveu aos Romanos. Não vos conformeis com este mundo. Para mudar a cultura, você precisa não se conformar com nada deste mundo. E transformar a sua mente pela renovação desse entendimento. Nós poderíamos filosofar e ficar aqui jogando palavras, mas tentando esmiuçar isso, você precisa entender de que, para morar no céu, nós precisamos ter a cultura de lá. Eu sou um pastor altamente institucional. Eu amo a Assembleia de Deus. E se Deus me der graça, eu nasci assembleano e morrerei assembleano. Sabe que valor isso tem no céu? 0. Nas minhas loucuras de pregador, eu tenho uma tese que é bem fraquinha, é fácil de ser rebatida, mas eu defendo que Deus vai mudar o nome nosso, que é para a gente não lembrar nem de onde a gente veio. A palavra do Senhor diz que nós receberemos um novo nome. E a palavra de Deus fala algo tremendo, que este corpo corruptível se transformará em um corpo incorruptível. A nossa mentalidade não será como essa mentalidade. E lá não vai precisar dizer, olha, eu sou do Brasil, eu sou do Japão, olha, eu sou preto, eu sou branco, eu sou azul, eu sou amarelo, eu falo português, chinês, coreano, não importa. Olha, eu sou lá de Diadema, eu sou do Morumbi, não importa de onde você veio, o que importa é que nós veremos a Deus como Ele é, e nós diremos, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Só aqueles que têm essa esperança, levante a sua mão e adore ao Senhor, peça a Ele essa mentalidade em nome de Jesus. Quando pensamos na cultura do reino de Deus, essa mudança começa em nós de dentro para fora. Quando pensamos em cultura, é muito fácil explicar para uma igreja de imigrantes. E eu tenho a graça de conviver com imigrantes que estão aqui há muitos anos. Falam inglês sem nenhum sotaque. A cultura da sua casa é toda americana. O jeito de se vestir é como os americanos. Eu conheço imigrantes que não comem mais arroz e feijão. Acabei de voltar da casa do meu tio e quando foi fazer um churrasco, fizemos um churrasco de hambúrguer. Porque a maioria das pessoas que estavam lá eram americanos. E daí acontece um negócio que é muito difícil. Desculpa te usar como exemplo, viu, Larte? Mas você é o imigrante mais antigo que nós temos aqui. Você é novo, mas é o mais antigo. 20, quantos anos você está aqui? 20 anos. O Laerte já tem a graça de Deus. Laerte já tem a graça de Deus de ter o passaporte americano. Mas moreno assim, com esse jeitão lá de Minas Gerais. Um americano olha para ele e fala, esse cara não é daqui. Pode passar mais 20 anos. Os americanos não identificarão ele como americano. Só que acontece um fenômeno. E eu nunca conversei com o Laerte sobre isso. Mas eu tenho certeza que quando ele volta lá em Minas Gerais, a própria família dele fala, chegou o americano. E aí acontece de que você não é aceito entre os americanos. E você não é mais aceito entre os brasileiros. O meu tio, alguns irmãos aqui conhecem, ele é um morenão de 1,90 m,
quem olha para ele já vê que ele é brasileiro. Ele não é aceito no meio dos americanos. E eu me lembro quando ele ia ao Brasil, nós falávamos, nossa, o tio está com a cara de americano. Está com jeitão de americano. Não está nada. Quem dera isso fosse verdade no meio da igreja. Quem dera isso fosse uma verdade nas nossas vidas. De que as pessoas do mundo olhassem para nós e falassem assim, nossa, ele não pertence a esse lugar aqui. Ele é um pouco diferente. Ele não fala como a gente, ele não anda como a gente, ele tem uma graça diferente. Quem dera as pessoas pudessem reconhecer em nós a cultura do céu. Quem dera quando nós chegássemos em um restaurante, as pessoas olhassem e falassem assim, olha, aquela mesa ali tem algo diferente. Quem dera quando nós chegássemos no trabalho, as pessoas pudessem olhar e dizer, este povo é um povo diferente, porque nós não somos daqui. Jesus está em nós. Deus nos fez para ser eterno. Só aqueles que querem essa mudança de mentalidade, levanta a sua mão e adore a Deus nessa noite. E mudar a cultura é muito diferente, muito difícil. Mas começa de dentro para fora. Porque senão uma hora vai aparecer. Eu conheço gente que só anda de terno e gravata. Na igreja fala paz do Senhor, fala em línguas estranhas, pula. Mas em casa não tem um testemunho de crente. Nós continuamos vendo escândalos no meio da igreja evangélica. Pastores que ensinam pessoas nos seus casamentos, agredindo as suas esposas. Esposas que pregam para ensinar mulheres de como cuidar do marido, traindo os seus esposos. Pessoas que cantam e adoram ao Senhor, que é uma lindeza, enquanto abusam de crianças dentro de suas casas. São pessoas que não foram transformadas, são pessoas que não foram renovadas pela sua mente. Quando a mudança não acontece de dentro para fora, em pouco tempo as pessoas perceberão que você não é esse crente que você apresenta aos domingos, às 6:30 da tarde. Eu prego isso há muitos anos. Ser crente aqui dentro da igreja é a coisa mais fácil que tem. E fingir ser crente é fácil. Porque você dá uns glória alto, quando o fogo cai, você pula, mexe a mão diferente. E aí as pessoas começam a falar, olha, aquele ali é homem de Deus, aquele ali é mulher de Deus. Eu sou assembleano e já falei aqui, não vou deixar de ser. Mas nós buscamos muito o batismo com o Espírito Santo. Porque isso é uma evidência de que o Espírito Santo de Deus está em nós. E quando falamos em línguas estranhas, as pessoas olham e falam, olha, ele fala em línguas estranhas. Mas na verdade nós deveríamos buscar o discernimento de espírito, porque Deus iria te mostrar quem é transformado de dentro para fora. Tem crente que é crente só na igreja ou perto das pessoas da igreja. Eu me lembro de uma coisa que era dita lá na década de 90, que era um crente convencido, e nunca foi um crente convertido. Que convencimento é diferente de conversão. E essa palavra é uma palavra da escola dominical, que as crianças ouviam. E hoje as pessoas não entendem o que é conversão. E errava muito quando falava assim, não, Jesus vai fazer você dar uma volta de 360. Não, 360 você voltou para o mesmo ponto. Convergir é você sair da rota que você estava e entrar em outra frequência. Paulo é muito brilhante quando ele escreve, aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais.
é o poder transformador do Evangelho. Irmão, eu aceitei Jesus, mas se pisar no meu calo, então você não se converteu por completo. Não, dependendo do que falar para mim, então você não é convertido por completo. É um tema que a Thalita gosta muito, e eu sempre, é o ponto que eu gosto muito de discutir com ela. Porque hoje nós temos que pregar uma palavra para o fleumático, uma palavra para o, como que é o... Vai falando aí que eu nem sei. É o fleumático, o sanguíneo e o outro? Colérico, o outro? A Gisele entrou ali agora. Nós temos que pregar um tipo de mensagem para cada um desses crentes cabeçudos. Irmão, eu sirvo um Deus que transforma o colérico na pessoa melhor do mundo. Que transforma o fleumático, que transforma o irritado, o endemoniado. Deus transforma o endemoniado. Aí agora virou desculpa. Não, eu fiz isso porque eu sou colérico. Ah, não, eu fiz isso porque eu sou fleumático. Irmão, eu creio num Deus ainda que transforma a nossa vida de dentro para fora. Agora o negócio é que nós às vezes não abrimos o nosso coração. Tem crente que ele se converte, mas ele não quer entregar a sua vida 100% a Jesus. Jesus não quer só transformar a sua roupa, Jesus quer transformar você de dentro para fora. Ele quer colocar em você a cultura do reino de Deus, a mente de Cristo sobre a tua vida. Só aqueles que recebem esta palavra, levante a sua mão, adore ao Senhor. Eu quero ser o primeiro a levantar a minha mão, porque eu quero ser convertido ao Senhor todos os dias. A mudança de mentalidade para a mentalidade de Cristo significa abandonar os padrões de pensamentos antigos. Hoje eu vou lavar minha alma aqui, irmão. Quer ver uma coisa que me deixa louco? É gente chegar para mim e falar assim: ah, pastor, mas eu não concordo. Irmão, eu não estou pregando aqui nada meu, não. Eu não escrevi uma Bíblia, eu não escrevi um livro para você seguir. Eu estou pregando a Bíblia. Se você não concorda, irmão, perdoa a minha franqueza em nome de Jesus. Este problema de não concordar não é meu. É só seu. Ajoelha, ora para Deus e fala: Deus, eu não concordo com a Bíblia que o Senhor escreveu. Ah, não, o Senhor podia ter feito melhor. Outra coisa, eu não quero esse pastor para a minha vida. Jesus, mata ele ou tira ele daqui. Se Deus vê isso, irmão, eu vou morrer agora, amanhã. E Deus me deu um alívio na alma. Que quem está aqui há mais tempo sabe que eu ficava bravíssimo quando o nego discordava de mim. E agora Deus me deu uma resposta branda. A mentalidade de Cristo. Os fariseus chegaram para Jesus e falaram assim: não concordo com nada que você está fazendo. Ele falou: você não concorda que vocês são sepulcaiados. Vocês estão bonitos por fora e horrível por dentro. Vocês aceitaram a religião, mas não aceitaram quem religou vocês. E comigo é assim: você quer andar comigo, você vai ser abençoado. Você não quer, tchau, obrigado. Lógico que eu não sou Jesus, não posso falar isso. Eu falo: irmão, você não concorda comigo? Então, irmão, chegou a hora de você decidir. Ou você come a sua indignação com farinha, que desce melhor, ou então, irmão, chegou o fim. O ciclo acabou. E está tudo bem, tudo em paz. Irmão, o Evangelho de Jesus não é sobre uma multidão. E eu confesso a vocês, eu gostaria de ser um pastor de uma igreja com 10 milhões de pessoas. Eu confesso de púlpito, eu queria ser um pastor famoso. Eu queria que as pessoas olhassem e falassem: nossa, aquela igreja tem tudo. Eu queria ter um jato, um helicóptero, andar com escolta, eu queria tudo isso.
que são coisas que agradam o olho humano, mas não foi para isso que Deus me chamou. Jesus falou que quando uma pessoa aceita Jesus, é melhor do que o mundo inteiro. E quando eu estou pregando daqui, ainda com uma igreja com muitos bancos vazios, eu posso ver pessoas que se curvaram diante de Jesus, aqui neste lugar, e aqui eu estou cumprindo o meu propósito, e aqui eu estou cumprindo a vontade do Senhor, ainda que eu não tenha dinheiro, ainda que eu não tenha fama, mas eu estarei aqui pregando esta palavra, porque eu creio que ela que transforma, é ela que muda a pessoa, é ela que converte o pecador. Eu demorei a entender que quem convence as pessoas não é o cuidado pastoral. O que convence as pessoas não é sair da minha casa às 4, às 3, às 2 da manhã. O que convence as pessoas não é tirar faca da mão das pessoas. O que convence as pessoas não é trocar o pneu, porque o cara não aprendeu a trocar pneu. O que convence as pessoas não é pagar o aluguel quando ele não tem dinheiro. Só o Espírito Santo convence pessoas. A minha função é pregar esta palavra. Porque segundo o que Paulo disse, é ela que transforma as nossas mentes. E não se iluda. Talvez você será um transformado. Talvez você terá a mente de Cristo. Mas o seu irmão do lado ainda está no processo. Mas quem tem a mentalidade de Cristo não se decepciona com a indignação das pessoas. Quem tem a mentalidade de Cristo não muda para agradar as pessoas. Quem tem a mentalidade de Cristo, ele não se curva diante das coisas do mundo. Irmão, esse é tipo de igreja só não vai acabar porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Mas, irmão, se você quiser assistir os melhores pregadores do mundo, com um clique você assiste, você não vai querer ouvir nem o Jefferson, quanto mais eu. Se você gosta de participar de uma igrejona com luz, com tudo, você compra uma TV de 75, apaga a luz da sua casa, liga num culto lá da Lakewood, você vai ver uma igreja top. E é culto igual aqui, irmão. Mas a pergunta que eu tenho a fazer para você, será que é isso a vontade do Senhor para mim e para a sua vida? Será que Deus fez a gente para caminhar sozinho? Será que esse irmão que está aí do lado hoje, que você às vezes não sabe nem o nome dele? Será que essa pessoa que está aí do seu lado, será que você não pode contribuir com ela? Será que ela não pode contribuir com você? Porque a palavra de Deus diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Brasileiro é campeão de vir para os Estados Unidos e falar: não vou me envolver mais com brasileiro. Eu vi um menininho no Costco um dia, alemãozinho, loirinho, com a camisa do Neymar. E aí eu falei inglês com ele, no inglês diademense. Falei: você gosta do Neymar? Ele falou: yes, I like him. He's Brazilian. Ele falou: me too. Eu falei: então você é brasileiro? Na hora que eu falei em português com ele, o pai dele veio e falou: não fala com meu filho não, que eu não gosto que ele fale com brasileiro. Aí eu tive que colocar em prática a mentalidade de Cristo, irmão, porque a mentalidade de Diadema, nós precisamos ter a mentalidade de Cristo, porque nós precisamos conviver como igreja. Irmãos, fatalmente, um dia eu irei decepcionar você.
não está nos meus planos, mas amanhã eu posso perder a condição de pastorear você. E eu sou um pastor que eu fico muito chateado quando um pastor cai. Não importa o pecado. Mas sempre que as notícias chegam até a nossa casa, às vezes são pessoas que são os nossos amigos, eu me pergunto, quem vai ser Jesus para esse pastor? Quando um irmão da igreja cai, eu me pergunto e falo sempre, quem vai ser o Jesus da igreja? Que vai ligar para esse irmão, que vai falar com ele, olha, você é importante. Vamos lá, não desiste não. Só faz isso quem tem a mente de Cristo. Quando nós permitimos que Deus transforme a nossa mentalidade, nós nos tornamos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Filhos amados de Deus, embaixadores de Cristo e co-herdeiros do reino de Deus. Quando você muda a mentalidade, você começa a pensar alto. Mas não é em ter o melhor carro, a melhor casa, mais dinheiro. Você começa a pensar nas coisas do alto. E isso faz muito sentido para a igreja hoje. Porque se alguém der uma resposta mal criada a você, você já parou para pensar que você pode ser o agente de Deus para a vida dele? Sem combinar com o Jordan. Ele falou aqui na oração inicial do culto que nós precisamos ser os agentes de Deus. Todos vocês viram ontem os tiros disparados contra o senhor Donald Trump. E eu achei muito legal a ação dos agentes, que não conseguiram impedir o tiro. Mas quando aconteceu o problema, eles protegeram ele ali. Fizeram um cordão humano. E quando eu vi aquilo na televisão, o Espírito Santo de Deus falou para mim, Rufa, a igreja precisa ser isso aí. Às vezes nós não vamos conseguir impedir os ataques do diabo, mas nós podemos guardar as pessoas. A palavra do Senhor mostra a história de uma prostituta que ensina muito à igreja. Pastor, que loucura é essa? A palavra do Senhor diz que os homens de Jericó foram até a casa de Raabe, e a palavra de Deus diz que ela guardou os espias de Josué, escondeu eles no telhado, e quando os homens vieram para matá-los, ela disse, realmente eles estiveram aqui, mas eles já foram embora. E é isso que eu amo na palavra de Deus. Ela usa quem ela quer, na hora que ela quer, para nos ensinar uma lição. Muitas vezes os crentes o que pega, diz, olha, eles foram lá para o telhado. Você não tem a mentalidade de Cristo. Deus te chamou para ser o guardião do seu irmão. Quando nós voltamos lá no Éden, quando Deus pergunta para Caim, Caim, cadê o seu irmão? Ao invés de ele dizer, Senhor, eu sei que o Senhor já sabe. Eu fiquei com inveja. Eu não aceitei esse negócio do Senhor aceitar a oferta dele, a minha não. E tomei a decisão errada. Matei ele. E a primeira coisa de quem não tem a mentalidade ainda do reino de Deus é acusar o próprio Deus. E você vê que isso é geracional. Quando Deus perguntou para o pai, falou, por que você está nu? Ele falou, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Quando ele pergunta para o filho Caim, cadê o seu irmão? Ele fala, porventura sou eu o guardião do meu irmão? E se nós não tomarmos cuidados aqui nos Estados Unidos, nós nos tornamos como Caim.
O irmão se levanta aqui e fala: olha, eu preciso de uma ajuda, de uma oferta. Não vou ajudar não, podia trabalhar 2 horas a mais e tinha dinheiro. É a mesma coisa. Você vê um irmão triste, chorando. Fala: não vou nem falar com ele, que ixi, ele não sabe a minha história, estou muito pior e estou feliz. Se nós tivéssemos a mentalidade de Cristo, o problema do meu irmão, ele também é o meu problema. A tristeza do meu irmão também é a minha tristeza. A luta do meu irmão também é a minha luta. A palavra de Deus diz que nós somos irmãos. E essa mentalidade está se esvaindo da igreja. Se nós não tomarmos cuidado, nós estamos competindo dentro da igreja. Quem prega mais, quem canta mais, quem toca mais, quem dá as maiores ofertas, quem lidera melhor, quem faz isso, quem faz aquilo, quem tem o carro, quem tem a casa. Essa mentalidade não é a mentalidade de Cristo para as nossas vidas. E talvez você esteja pensando: pastor, muito bem, que eu preciso pensar na cultura do reino, preciso mudar a minha mentalidade, e preciso pensar nas coisas do alto, mas como alcançar isso? Anote isso no seu coração. Salmo 1 e 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Leia mais a palavra de Deus, porque o poder transformador está na palavra. Para de viver de pregação de YouTube. Para de viver de abastecer o seu tanque espiritual de domingo. Para de seguir o evangelho que você ouviu. Nós vemos Jó dizer algo que é muito profundo na vida espiritual dele. Ele diz: olha, antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, e hoje eu conheço porque eu ando com o Senhor. Eu quero perguntar nessa noite se tem alguém que quer andar com Deus, quer acordar com Ele, quer deitar com Ele, quer viver na dependência dEle. Medite na palavra de Deus. Pastor, é que o senhor não sabe o meu tempo. Eu não tenho tempo para nada. É no mínimo complexo. Você vive para Deus e não tem tempo para Ele. É bonito, irmão, quando os crentes cantam: viver para ti, pensar só em ti. Mentira danada, irmão. Nós precisamos largar essa mentira, irmão. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mentira. Quando Deus fecha a porta, você reclama. Nós precisamos praticar a verdade no nosso coração. 84% dos cristãos do mundo nunca leram a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Estão ali os adolescentes da igreja: Felipe, João, Mariana, Lucas, Michael Douglas, Moisés, Sofia e Esther. Se falar de namoro, eles têm tudo uma opinião para dar. Se falar do TikTok, eles sabem fazer todas as dancinhas que tem lá. Agora, se mandar eles recitar 10 versículos bíblicos, está minha filha ali no meio, nenhum deles fala, 10 de cabeça não fala. Se falar, eu vou fazer um pix para o seu pai agora de $1.000. Vem um aqui e fala 10 de cabeça, sem copiar da Bíblia. Vem aqui.
Nenhum sabe, irmão. E nós estamos rindo. Você está achando engraçado. Só que quem dera fossem só os adolescentes. É capaz de os adultos não ganhar esses $1.000. Porque você não tem o tempo para servir o Senhor. Isso é vergonhoso. O filho do pai de santo do candomblé e da umbanda sabe todas as cantigas da gira, que é um culto a Satanás. E os nossos filhos não sabem as músicas que a gente canta no culto. Eu quero perguntar para você, você está sendo transformado por esse evangelho? Ou você só está indo à igreja? Para alcançar isso, precisa meditar na palavra de Deus, reservar um tempo todos os dias para ler e meditar na palavra do Senhor. Ler é uma coisa, meditar é outra. E tem um meme na internet que tem um japonesinho que ele fica fazendo assim no livro. E tem crente que acha que a Bíblia vai ser a mesma coisa. Ele vai decorar a Bíblia vindo para o culto no domingo. Irmão, um ser que para mim é o pior ser humano que surgiu na terra, chamado Adolf Hitler, ele ia à igreja religiosamente todos os domingos. Ir à igreja não quer dizer nada sobre estar com Deus. Mas quem está com Deus, está na igreja. A neve, o sol, a praia, o carro, a moto, nada disso impede quem tem Deus. E a pergunta que nós temos que fazer é essa: será que não está faltando Deus para nós? O grupo de louvor já pode vir para cá. Deixe que a palavra de Deus seja o agente transformador da sua maneira de pensar e agir. Submeta as suas vontades e as suas ações ao Senhor Jesus. Isso só é possível quando você conhece a palavra. Segunda coisa, ore por transformação. Efésios 4:23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Peça para que o Senhor renove a sua mente e te dê sabedoria. Irmão, sabedoria é algo que Deus dá de graça, a Bíblia fala. E tem gente que prefere pagar para ouvir uma palestra, achando que lá na palestra ele vai ter uma sabedoria. A palestra vai te abrir a mente para várias coisas. Eu não sou contra nenhum coach. Eu só não concordo que eles pregam a Bíblia. Sabedoria vem de Deus. Os homens podem direcionar os seus pensamentos, isso sim. A sabedoria vem de Deus. E pedir sabedoria para quê? Para viver de acordo com a cultura do reino de Deus. Senão você fica perdido em coisas pequenas. Eu acho muito engraçado, irmão, que juntou lá os discípulos para saber quem era o mais querido de Jesus. E eles não conseguiam nem estudar nem os comportamentos. Eles não conseguiam nem olhar o comportamento das pessoas. Porque quando Jesus andava com Pedro, Tiago e João. Tiago era o irmão dele. Pedro era o mais nervoso de todos. E João, se Jesus não levasse ele ia ficar de biquinho, irmão. Jesus pegou os 3 mais problemáticos para andar com ele, para não dar problema, irmão. Pedro, do lado dele, cortou a orelha do Malco. E João, eu vejo isso muito claro.
Todas as vezes que ele escreve sobre ele escreve na terceira pessoa e fala: João, aquele que Jesus amava. Jesus amava todos, por igual ainda. Mas ele fazia questão de falar que era o que Jesus mais amava. Às vezes quem está mais perto do pastor é porque vai dar mais problema, irmão. Às vezes o que você chama de panela só vai te dar problema se você entrar. E biblicamente nunca foi problema ter panela. O problema é quando tem veneno na panela. Tem gente que fala mal da panela dos outros, cria uma panela para ele e na panela dele tem veneno. E veneno mata, irmão. Nós precisamos ler a Bíblia e orar por transformação. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Nós precisamos viver pela fé. Nós somos fruto do protestantismo. E Martinho Lutero disse: nós viveremos pela fé. Pastor, eu não consigo mudar a minha cultura, eu não consigo mudar a minha mentalidade. Pela fé você vai conseguir hoje. Jesus quer transformar a tua vida. Jesus quer tirar você dessa pequenez. Jesus quer te dar uma visão de coisas grandes. Talvez o que você está planejando é pouco demais para o que Deus quer para a tua vida. Levante a sua mão que eu vou profetizar sobre a tua casa. Em nome de Jesus, a mentalidade de Cristo te fará ver as coisas maiores e melhores que Deus tem para a tua vida. Se você crê nessa palavra, aplauda o Senhor Jesus. Permita que as suas ações reflitam essa nova mentalidade. Porque a gente vê se o crente é crente mesmo é na hora da prova. É na hora que a mulher grita, é na hora que o homem grita, é na hora que o filho te estressa, é na hora que o patrão te xinga. É aí que a gente vê se é crente mesmo. Irmão, não estou falando nada que me contaram não. E graças a Deus não é nenhum desses que estão aqui. Mas eu já estive em púlpito de igreja que os músicos falavam palavrão enquanto ensaiavam. E a mesma boca que falava palavrão falava em línguas estranhas quando estava ministrando. Eu te pergunto, dá para enganar a igreja? Dá. Fica todo mundo achando que você é crente. Mas a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão por toda parte. Nós precisamos refletir essa nova mentalidade com as nossas ações. E aqui eu volto a dizer sobre Paulo, que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Será que você pode dizer isso, pelo menos pela fé? Senhor, a partir de hoje não vou viver mais as minhas vontades. Eu vou viver aquilo que o Senhor quer para mim. Eu serei mais parecido com o Senhor. Talvez essa palavra não te faça dar um glória a Deus, dar um aleluia, mas eu vou ficar muito feliz se amanhã você lembrar de ter uma ação como Jesus, de ser um Jesus aonde você vai, de ser um Jesus quando alguém te fecha no trânsito, de ser um Jesus quando você recebe uma maldição de alguém. Eu quero pregar esta palavra na noite de hoje. Já estou terminando. Outra coisa que nós podemos fazer para que apareça em nós é compartilhar a cultura do reino de Deus. Nós conseguimos compartilhar a nossa cultura, a comida, a dança, o jeito que fala, nós conseguimos transmitir. Mas a verdade é que nós às vezes nos fechamos dentro da igreja
e achamos que isso é o suficiente. Eu quero perguntar a você que está aqui hoje, ou você que está me assistindo, nós estamos no mês 7 do ano já. Nós já passamos a primeira parte do ano, já foi. Quantas almas você ganhou para Jesus? Para quantas pessoas você falou que Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, leva para o céu? Para quantas pessoas a sua vida foi um impacto para elas? Quantas pessoas chegaram até você e falaram: olha, o seu comportamento é diferente, eu quero ir lá na sua igreja, eu quero servir ao Deus que você serve. Nós precisamos compartilhar essa cultura do reino de Deus. O próprio Jesus falou: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Será que as suas obras são obras de manifestação da glória de Deus? Ou será que as suas obras as pessoas olham e falam: olha, ele ganhou muito dinheiro nos Estados Unidos, olha o que ele fez, olha o que ele comprou, olha o que ele tem. Será que a sua vida na América está impactando as pessoas pelos seus bens? Eu quero dizer que é muito bom isso. Agora nós precisamos compartilhar o reino de Deus. Que essa reflexão de Romanos 12:2 sirva para você como um lembrete diário. Eu quero pedir que você se coloque de pé. Que esta palavra seja um lembrete todas as manhãs para você. Olha, eu preciso ser transformado na minha mente. Jesus, transforma a minha mente. Transforma o meu entendimento das coisas. E às vezes você já viveu muitas coisas, a sua mente está cauterizada. Tudo que você pensa é o certo para você. E não tem nada errado nisso. Mas você pode submeter os seus pensamentos ao Senhor Jesus hoje. E eu não quero pedir que ninguém venha aqui à frente. Mas eu quero que aí no seu lugar, eu quero que você levante a sua mão. Se você quer ser transformado na sua mente hoje. Nós temos 1 ali, 2. Levante a sua mão para eu te ver. 3, 4, 5, 6. Tem mais alguém que quer ser transformado por Jesus? Levante a sua mão. 8. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Eu vou ficar com a minha mão levantada. Eu quero pedir que você ore ao Senhor. Primeiro peça perdão dos seus pecados, dos seus erros. Porque eu não quero que você saia daqui com um peso na sua mente. Porque quem tem a mentalidade de Cristo sabe também que todo o pecado foi perdoado na cruz do Calvário. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Há uma atmosfera de mudança de mentalidade aqui na noite de hoje. Jesus vai transformar os seus pensamentos. Jesus vai transformar a sua visão. Eu sinto uma unção diferente neste lugar, nessa noite.